que veio para cima dela, ela foi se defender, aí a forma como ela agiu, eu acho que foi excessiva, é verdade. Prejudicou demais. Eu acho que prejudicou demais a eleição do seu pai, não a eleição do seu pai. Mas o que mais prejudicou foi a atuação do TSE, que foi completamente parcial, desequilibrada durante a campanha. Então você veja, as duas situações da Carla, para mim, se fosse um julgamento justo que ela tivesse passado, ela ia ser absorvida dos dois. A Alexia mandou uma atualização aqui de uma pergunta que eu ia fazer. PL suspende apoio a Ciro Gomes após críticas de Michele. Porque o Ciro Gomes, lá no Ceará, provavelmente vai ser candidato a governador do Ceará, tentou se aproximar do PL e a Michele foi contra porque o Ciro Gomes ofendeu muito o seu pai nas palavras dela. O senhor é contra essa união do PL lá no Ceará com o Ciro Gomes? Olha, eu acho que ali o que eu critiquei foi a forma como aconteceu, né, uma lavagem de roupa suja em público. E o que estava sendo construído ali no Ceará, e óbvio que o Ciro, ninguém ama o Ciro, né, o Ciro é um cara que, enfim, não vou nem ficar adjetivando, mas sempre foi contra a gente, comete calúnias o tempo inteiro contra a gente. Mas ali o que estava sendo conversado era alguma união, né, alguma formatação contra o PT. Porque é um momento que o Ciro está contra o PT no Ceará. Então como é que a gente consegue, sem ferir os nossos princípios, ter alguma força, alguma composição que ajude a derrotar o governo do PT no Ceará? Era isso que estava acontecendo. Não tinha absolutamente nenhuma decisão tomada. O que o presidente Bolsonaro tinha autorizado, o André Fernandes, que é o nosso presidente do PL no Ceará, a nossa maior liderança no Estado, um moleque brilhante, né, que tem um futuro, né, tenho certeza, um futuro muito, muito promissor pela frente na política, o Bolsonaro tinha autorizado ele a fazer essas tratativas. Estavam conversando, e aí, enfim, a coisa veio à tona dessa forma e acabou paralisando tudo lá. Olha só, a principal notícia hoje, agora, nesse momento, nos sites do Brasil, eu queria que o senhor comentasse, ok? Caramba, pai. O ministro Alexandre de Moraes determinou à Secretaria Judiciária do STF que envie todos os documentos necessários para a extradição de Ramagem, do deputado federal Alexandre Ramagem. Quer comentar? É mais um perseguido político também. Você vê, não tem um de esquerda, né? Não tem um aí que está sendo processado por corrupção, por ter roubado dinheiro público, né, por ter feito qualquer coisa de errado, de verdade grave. É sempre uma perseguição para um campo político. E é um cara que se prova que não tem limite. Ele tinha que ser candidato uma vez na vida, para ele ver como é difícil o voto, para ele ver como é que é difícil conquistar a confiança de um eleitor, para te dar essa procuração para você representá-lo no Congresso Nacional como deputado federal, como senador. Porque hoje em dia, Léo, os deputados, os parlamentares são caçados muito mais facilmente que na chamada ditadura militar. Nem no regime militar acontecia essa caça às bruxas como acontece. As pessoas saíam do país, o pessoal da esquerda explodia aeroporto, sequestrava, matava. A Dilma roubava fuzil em quartel, ia fazer roubo de carga lá na Baixada Fluminense com o marido dela. Todo mundo foi o quê? Anistiado. Senador, a gente está defendendo anistia para essas pessoas que apenas falaram ou criticaram alguma coisa no Supremo, ou criticaram alguma coisa no processo eleitoral, e tá esse barata voa, que eu acho que é o que eu falo, que a gente tem que buscar alguma normalidade, uma redemocratização, porque enquanto continuar essa perseguição, o Brasil não vai conseguir ter um convívio aceitável, ali, saudável, entre quem pensa diferente. Senador, talvez a comparação não tenha sido tão justa, porque na ditadura militar, tanto a militar, que terminou em 85, quanto a do Getúlio, as pessoas não poderiam falar como o senhor está falando aqui, se fosse contra o governo. O senhor seria preso. Sabe quando é que a Globo foi criada? A Globo foi criada em 1965. Eu sei. O regime militar começou em 64. A revista Veja foi fundada em 1968, dentro do regime militar. Então, assim, eu não quero ficar fazendo defesa. É óbvio que houve os excessos, é óbvio que o Brasil foi para um caminho ruim, claro, porque foi da radicalização. Né, e vai agravando e chega num ponto de ter ali... Ninguém aqui é a favor da ditadura. Ninguém é a favor de ditadura. Então eu não quero que isso aconteça de novo com o meu país. É por isso que eu fico buscando o tempo inteiro alertar as pessoas, fazer o meu trabalho lá no Congresso Nacional, para que a gente volte à normalidade, porque não dá para negar que a gente está em uma situação de anormalidade no Brasil hoje. Né? A gente pode falar de rachadinha? Pode perguntar, pode